Se você é pai, mãe, educador, terapeuta, este capítulo do Jordan Peterson é fundamental. Eu disse no vídeo anterior a respeito do estudo do 12 Regras para a Vida, que falava sobre de uma espécie de uma inveja, né, que vem pela comparação. Eu disse que seria obrigatório todas as pessoas lerem aquele capítulo. E agora esse capítulo ele se faz necessário principalmente para os educadores. E aí aqui o capítulo vai falar sobre os pais, né? Mas a reflexão ela é ainda mais profunda. Ela é sempre na relação onde tem ali uma pessoa, um superior, né, e uma pessoa que está sendo guiada por esse superior. Eu quero que vocês prestem bastante atenção porque é um capítulo que é tão fundamental que deveria ser aquele capítulo obrigatório para principalmente todos os pais do século 21, né? Todos os pais do nosso tempo. O título do capítulo é Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Eu confesso que ao começar a ler este capítulo, ali já começou a me dar, né, um vislumbre do que viria pela frente, diferente de outros capítulos, é claro. E eu separei aqui em 5 pontos para apresentar esse capítulo e como que a psicologia, como que isso é aplicado à psicologia, né? Como que é fundamental. O primeiro ponto é a falta de limites que prejudica a criança. É muito normal ouvir dizer: não frustre o seu filho, senão ele terá traumas, ele não vai conseguir lidar com essas emoções e que isso vai gerar um problema lá na frente e tudo mais. Essa linha da psicologia, e eu vou falar um pouco do que pode de fato gerar um trauma, diferente do que não gera um trauma, mas pode educar, porque é exatamente porque as crianças precisam ter fronteiras, elas precisam saber os limites para que elas consigam se localizar no espaço, né? Para que elas consigam se localizar nesse mundo real. E uma coisa que é muito interessante perceber é que esse período ele começa justamente nos 2 anos de idade, principalmente, onde a criança começa a testar mais os limites, né? 2, 3 anos. A mãe fala, vai tomar banho. Ela fala, não vou. O pai fala, vamos comer agora é a hora do papá. Não vou, não quero. Abre a boquinha, não quero, não vou. Então, o que a criança está fazendo? Ela está testando essa fronteira. Isso é muito importante que ela reaja desta maneira. Agora, é também importante que tenha alguém para dizer, olha, essa barreira aqui que você está colocando do não comer agora, do não tomar o banho agora, do não querer obedecer agora, é uma barreira que você não pode ultrapassar. Você deve compreender dentro dessa estrutura de uma criança, por exemplo, de 2 anos, de 3 anos, que essa rotina é fundamental. E aqui vai um insight muito importante. Pai e mãe, líder, né? Psicólogo, terapeuta, enfim, uma pessoa que está conduzindo uma outra. Você precisa ser mais forte que o seu filho, você precisa ser mais forte que o seu liderando nesse sentido, liderado. Por quê? Porque se você não conseguir ser mais forte que ele vai se perder nesses limites. Então, este primeiro ponto é muito importante. E a ausência de disciplina hoje transforma esse convívio social em sofrimento social. Por quê? A criança não tem limite em casa, aí ela vai para o restaurante, não tem limite. Ela vai para a igreja, não tem limite. Ela vai para a escola, não tem limite. Então perceba como que a partir deste exemplo que o Jordan Peterson ele vai trazendo para a gente, é fundamental olhar também os desdobramentos dessa falta de limite, que é o primeiro ponto que eu estou trazendo, né? Então, diferentemente de causar um trauma na criança, uma educação, impor limites, ao contrário, você fortalece a criança e nós vamos ver isso no terceiro ponto que eu separei aqui para vocês de uma forma mais específica. Mas, por hora, eu quero que você perceba que se o seu filho hoje ele é egoísta, se hoje você tem uma pessoa, né, às vezes até o seu cliente, ele te desrespeita no sentido de ele desmarca a consulta em cima da hora, ou o seu filho não quer te obedecer, enfim, ele estabelece os próprios limites, né? Então, por exemplo, o paciente deve cancelar a consulta 24 horas antes do atendimento. Aí ele fala, não, eu vou cancelar em cima da hora e eu não vou pagar.
é porque você está sendo fraco e você vai fazer com que ele seja egoísta. Isso vale para os pais, enfim, vale para o sistema tanto macro, socialmente falando, quanto no sistema familiar também. E um segundo ponto fundamental é: os pais devem guiar e não serem aprovados pelos filhos. Eu me recordo uma vez de estar conversando assim na igreja, né? A gente estava ali num banco, né? Em frente a uma igreja, na verdade, e me chamou a atenção uma coisa que uma mulher disse, né? Ela ali tinha um filho de, eu acho que 2 anos, 2 ou 3 anos, ou um pouco mais novo, enfim, mas que já falava, né? Então por isso que eu lembro desse exemplo, e que ela estava apreensiva, né? Ali na praça ali dessa igreja, local, tava vários amigos conversando e tudo mais, e ela soltou, né, uma coisa assim: meu filho, o filho dela, disse que ela era feia. E aquilo todo mundo meio que deu uma risada, alguns começaram a zoar, outros, mas a criança não sabe do que tá falando e tudo mais. E teve uma pessoa que fez uma pergunta pra ela muito interessante. Perguntou assim: mas o que você sentiu? Cara, nesta hora, acendeu uma luz assim na minha cabeça e ela falou assim: eu fiquei pra baixo porque eu amo ele. Ver uma pessoa que você ama falar que você não é bonita é muito ruim. Mas aquela mãe, dentro daquele contexto, esqueceu de um ponto muito importante. O filho dela tinha 2 ou 3 anos, sei lá. E como que a gente pode levar isso a sério, né? E muitos pais hoje querem ser aceitos, validados pelos filhos, né? O que é um absurdo completo, né? Uma deturpação na criação dos filhos. O filho fala com o pai: você é chato, me deixa sozinho. O pai vai, é capaz de até bater a porta do quarto para deixar o filho sozinho. Age igual um adolescente, né? O filho fala qualquer coisa com a mãe: você é feia. A mãe acredita naquilo, fica triste. O filho, enfim, fala que não quer comer. O pai fala: então você vai ficar com fome até a hora de comer. Enfim, não faz nenhuma tentativa ali, de fato, né, de contornar aquilo, mas só potencializa aquela situação que é deterioradora para a formação do caráter da criança. Então, perceba uma coisa: quem quer ser agradado não agrada ninguém. E aí, este filho que não validando, porque, né, tem uma idade ali, né, de criança, uma criança tá agindo, tá testando todos esses limites, né? E se chegar ali 5, 6, 8 anos, aí testa mais ainda, tem mais diálogo. Depois a adolescência potencializa pior ainda. Se os pais não são fortes, eles não vão conseguir conduzir bem a educação do filho. O verdadeiro amor parental, o verdadeiro amor de educação, como eu disse, né? Não só no sistema familiar, mas explorando outras coisas, um professor, um aluno, um terapeuta, um cliente, até um médico com o seu paciente, né? O contador com o seu cliente. A verdadeira educação nesse sentido, a verdadeira relação entre aquele que tem ali uma sabedoria, que pode ensinar, que vai ofertar algo daquela pessoa que está recebendo, deve ser, né? O primeiro ponto deve ser o amor à verdade, né? O amor àquilo que deve ser feito, e é assim que deve ser feito, né? Então, a educação, o ensinar, é esse puxar essa pessoa aqui para fora, né? Olha, você está atuando dessa forma, mas existe esse modo de fazer, esse modo de ser, de agir. Então, pais que querem ser agradados, né? Querem ser agradáveis, aos filhos, isso me preocupa bastante. Enquanto psicólogo falando, isso revela que os pais são imaturos, que os pais querem aplausos dos filhos. E você é pai, não é amiguinho, né? Eu sempre ouvi dizer isso, né? Olha, eu quero ser um pai diferente do meu pai. E aí você pergunta para a pessoa: o que é ser diferente do seu pai? Eu quero ser amigo, parceiro. Opa, você não é amigo, você não é parceiro, você é pai. Amigo é aquele que você fala colé, e aí, beleza, não sei o que, você troca uma ideia. Agora, pai é pai, mãe é mãe. Então, esse ponto aqui que o Jordan Peterson vai tratar, e aí leiam que vocês vão gostar muito, é fundamental para que vocês entendam também que essa mentalidade do pai que é amigão, que é parceirão, olha, não estou dizendo que você deve ser um carrasco do seu filho, mas você deve ser pai do seu filho. Isso não quer dizer ser carrasco e nem quer dizer ser amiguinho do seu filho.
você vai ser um companheiro no bom sentido, um amigo no bom sentido, mas no papel de pai, né? Poder ouvir, poder sentar, conversar, orientar, mas você é pai e não amigo. Isso é fundamental. Isso tem que ficar muito claro na sua cabeça. E olha como é interessante o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês. Vários pais, mães, começam a entrar numa crise interna, que é uma crise de não conseguir, né, só amar o filho. Entenda o só amar, né? Começa a gerar ali uma espécie de uma raiva, um rancor ou um ressentimento, porque o filho vai fazendo coisas que não agradam a eles e a relação de pai e mãe, homem e mulher, também começa a ficar complicado, né? O pai quer corrigir, a mãe quer passar a mão na cabeça. A mãe quer corrigir, o pai quer passar a mão na cabeça. Então, diante do comportamento do filho que não foi corrigido, esse problema começa a ser um problema também dos pais. O problema do paciente que cancela em cima da hora e você não se posiciona começa a ser um problema seu, porque você começa a ser inseguro, você não cumpre com a sua agenda, você começa a ficar com horário ocioso, sei lá, financeiramente você não consegue ter o controle. Então, perceba como que é algo que começa ali nos pais, né, de uma educação dos filhos, essa educação não é correta, o filho começa a ter mais força e essa energia, né, assim, vamos pensar, né, começa aqui nos pais, vai pro filho essa energia ruim, eu tô chamando de energia simbolicamente falando, tá? O filho potencializa isso e volta para os pais, que agora não conseguem lidar nem eles mesmos com essa situação dos filhos. Então, é muito comum, teve até um dado interessante que eu me lembro que eu vi foi na época do isolamento, né? Que era algo que o pai e a mãe, né? Os casados começaram a se divorciar, principalmente porque começaram a conviver mais juntos e por causa de interferência na educação dos filhos. Então, entenda uma coisa, se o pai e a mãe não estão alinhados na educação do filho, isso vai gerar um problema para o casal, vai gerar um certo ressentimento de, olha, então eu não consigo, eu sou muito estressado com meu filho, né? É muito comum o homem falar isso. Eu sou muito estressado com meu filho. E aí, tudo bem, tem um estresse aqui, né? Tem uma ira que deve ser tratada psicologicamente falando, mas também tem um desarranjo do modo como o pai quer tratar, a mãe quer tratar o filho e o que acontece na realidade. A mãe, estou muito esgotada porque eu fico o dia inteiro com meu filho. Olha, mãe, de fato isso é muito cansativo. Mas como está essa criação? Como está esse contato com o filho? Isso é muito importante fazer essa análise psicológica também do que está sendo dito, né? Então percebam, esse distanciamento que vai gerando entre o pai e a mãe, do filho, né, para com o filho, de um dos dois para com o filho, entre eles, vai gerando também uma crise familiar. Isso é muito comum nos dias de hoje. E o quarto ponto que eu quero trazer para vocês, e talvez eu separei aqui, o que para mim é um dos pontos principais, assim, que é importante falar, é que dentro de um capítulo ele chama de disciplina e punir, né? Disciplinar e punir, né? A disciplina e a punição. A disciplina e a punição, ela pode ser algo justo, né? Porque olha como que é interessante isso que o próprio autor fala. Então, abre aspas. Pais modernos morrem de medo de duas palavras geralmente usadas juntas: disciplinar e punir. Elas evocam imagens de prisões, soldados e coturnos. A distância entre disciplinar e tirano ou punição e tortura é, de fato, facilmente atravessada. Disciplina e punição devem ser tratadas com cuidado. O medo não é de surpreender, mas ambas são necessárias. Elas podem ser aplicadas consciente ou inconscientemente, bem ou mal, mas não há como escapar do seu uso. Então perceba como que é importante, né? Nós estamos vivendo um tempo onde você fala que você deve disciplinar e punir o seu filho. Na cabeça vem algo como uma punição tirana, como algo voltado por uma espécie de uma tortura, algo que vai gerar um trauma, de fato, né? Algo que vai gerar até danos físicos e emocionais à criança. Mas não. Nós devemos aprender, sim, como disciplinar e ter punições adequadas para cada idade. E aqui no livro, o Jordan Peterson ele vai trazendo alguns relatos de que ele mesmo aplicou nos filhos e em amigos, em filhos de amigos que ficaram na casa dele, enfim, quando o casal ia sair, deixava lá.
Então, vai ter vários exemplos aqui no livro que você vai poder saber como fazer esse equilíbrio, né, da disciplina e da punição, ao contrário de uma tortura, por exemplo. Então, perceba como que isso é importante. Ter uma disciplina, ter uma punição, pode encorajar esta criança a obedecer às regras corretas e não às regras, enfim, que não fazem sentido algum, né? Existem aquelas crianças que não obedecem regras nenhuma e aquelas que obedecem qualquer coisa. Nenhum desses dois extremos é interessante. Essa criança também que é criada aqui através dessa tortura, excesso de punição, excesso de disciplina, também não é interessante, porque no mundo aqui fora ela vai baixar a cabeça para todo mundo. Assim como essa que não conhece os limites, no mundo aqui fora vai querer levantar a cabeça toda hora. E esse mundo aqui fora, né? Ele não vai passar a mão na cabeça, ele não vai dar a chance de você se silenciar se você não souber quais são os seus limites, né? Quais são os limites deste convívio aqui social. Então, esse quarto ponto é muito importante. Saber diferenciar e saber que você tem que punir de forma correta, adequada àquela idade do seu filho, né? Que você deve orientar, ensinar, é fundamental. E como último ponto, eu quero aliviar um pouco, né, o capítulo. É que crianças que são bem educadas, elas são mais amáveis, elas são dóceis. Eu me lembro de estar num ambiente onde tinham duas crianças de 9 e 6 anos, profundamente amáveis e educadas. A mãe estava do lado assim, uma foi lá, pegou água para a mãe, a outra falou, mamãe, vou fazer tal coisa, e ficou sentada ali. Então essas duas crianças profundamente amáveis e educadas, não porque eram crianças caladas, crianças quietas, não, mas porque eram educadas com a mãe, entre as duas irmãs. E elas não são mais amáveis apenas ali no contato, né, entre elas, mas socialmente. Tanto é que isso foi um assunto, né? Eu perguntei pra mãe, por isso que eu sei a idade, né? Falei, qual que é a idade delas? Mas que coisa mais linda, entende? Elas conversando ali e tudo mais. Educadas, né? A de 6 anos um pouco mais ativa, um pouco mais enérgica, assim, até por causa da idade, então levantava para um lado e para o outro, mas assim, numa paz, numa tranquilidade, de uma docilidade de uma criança. Então, a criança, quando ela é educada também desta forma, ela se torna mais amável, é bom de conviver, né? Então, tem uma cultura, né, que eu já percebi bastante de pessoas comentando, então nós vamos visitar tal pessoa, né, e tem filho, aí pede para a pessoa levantar tudo do armário, não deixar nada na parte de baixo. Olha, se você não está conseguindo educar o seu filho, isso deve ser um problema que você deve estar atento. Se você tem que regular todo um ambiente para que o seu filho possa ir, é muito provável que tenha algo principalmente errado na educação. E é claro que existem crianças que vão apresentar sinais patológicos, né? E que, de fato, é muito mais difícil, é muito mais custoso e a gente não pode fechar os olhos, fingir que isso não existe, né? E colocar tudo na conta dos pais. É problema dos pais. Não. Óbvio que existam essas crianças e que elas devem ser cuidadas também, mas também aplica a elas exatamente esses conceitos, essas regras. É óbvio que vai ser muito mais difícil, mas a educação, ela liberta de fato, né? Uma verdadeira educação faz com que a criança se desenvolva dentro da capacidade que lhe é possível da melhor maneira possível. Então essa regra 5 é fundamental. Quero saber o que você acha nos comentários. Se você não viu os vídeos das outras regras, você tem que entender toda a linha de raciocínio aqui do Jordan Peterson e do que eu tô também entendendo. E eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.